Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma grande alegria poder estar aqui contigo, iniciando um novo projeto aqui na nossa igreja. Um projeto de discipulado. Talvez você fale, mas discipulado é para novo convertido. Não, não é. Discipulado é uma jornada para o resto da vida que nós cristãos temos. Discipulado é se tornar discípulo, seguidor do Senhor Jesus. E nós seremos seguidores, discípulos de Jesus, o resto da nossa vida. Esse discipulado, ele foi elaborado por um dos nossos superintendentes gerais, o Dr. David Buzik, e ele está trazendo um discipulado a respeito da graça. Se perguntarem para você o que é graça, com certeza você responderá um favor imerecido. Mas será que isso realmente explica o que é graça? Se eu perguntar para você hoje o que é graça, talvez você fale rapidamente um favor imerecido. Então me explique, o que é graça? Graça, querido, foi muito esvaziada por esta definição. A graça é algo muito maravilhoso. E por 7 semanas nós vamos estar juntos aqui em uma jornada da graça, mostrando através de Jesus o que é a graça. Vai fazer a diferença na sua vida. Assista os vídeos. O Dr. David Buzik vai estar ele próprio falando a respeito da graça. A dublagem é do nosso querido irmão pastor Paulo Neto. E logo em seguida, depois dos vídeos, eu vou fazer um breve comentário. Eu espero que você esteja há 7 semanas nesta jornada da graça. Muitas coisas vão querer te tirar do caminho, mas não desista. Fique firme. Deus te abençoe. Olá, eu sou David Buzik. Bem-vindo. Estou feliz que você esteja se unindo a nós, com pessoas de todo o mundo, para estudar caminho, verdade, vida. Discipulado como uma jornada da graça. Durante as próximas 7 semanas, vamos explorar as várias maneiras que a graça de Deus, preveniente, que salva, santifica, sustenta e é suficiente, nos alcança onde quer que estejamos. Jesus nos convida para uma jornada. Vem e segue-me. É um simples convite para uma aventura. A vida cristã é mais do que a crença correta. É mais do que um consentimento intelectual. É um convite para uma jornada com Jesus. Outra palavra para a jornada com Jesus é discipulado. O discipulado, seguindo o caminho de Jesus, com Jesus, tem muitas voltas e reviravoltas, e curvas inesperadas na estrada. Às vezes, o caminho parece fácil e outras vezes exigente. Mas o objetivo final do discipulado é sempre o mesmo: ser como Cristo. Se isso parece impossível, você está realmente em um bom lugar para começar. Na verdade, seria impossível se não fosse por uma certeza muito importante: fazemos a jornada com Jesus. É por isso que é uma jornada da graça. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele estava falando sobre mais do que uma equação intelectual sequencial ou um acordo transacional que fazemos com Deus. Ele estava descrevendo a maneira relacional em que o discipulado acontece. Na verdade, caminho, verdade e vida não são apenas princípios. Caminho, verdade e vida são uma pessoa, porque a jornada da graça é essencialmente relacional. O melhor de tudo
é que ele promete nos acompanhar até em casa. Jesus será o nosso caminho para o caminho. Esta é a esperança de uma jornada da graça. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", foi uma resposta a uma pergunta levantada por discípulos assustados e com incertezas. Vem de uma seção do Evangelho de João que os estudiosos da Bíblia se referem como o último discurso, João 14 a 17. Esses 4 capítulos de João, mais do que qualquer um dos outros 3 evangelhos do Novo Testamento, nos dão uma visão interna do que Jesus estava pensando e ensinando aos seus discípulos durante as horas que antecederam a sua paixão e morte na cruz. Assim, eles poderiam muito bem ser descritos como a última vontade e testamento de Jesus Cristo. Lembre-se que os discípulos ouviram notícias incrivelmente más. Eles se reuniram num espaço emprestado. Todos estão condicionados a espaços apertados. Jesus lava os pés dos 12 discípulos, o que os deixa totalmente desconfortáveis. Então ele diz que muito em breve um deles o trairá. Para piorar a situação, depois de vários anos viajando por todos os lugares juntos, Jesus os avisa que está indo embora e que eles não podem ir com ele. Isso é muito perturbador. Jesus consegue sentir o peso das suas palavras sobre eles. Não é de admirar que ele diga, "Não se turbe o vosso coração. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho." Então Tomé fala. A história o chamou de Tomé. Então Tomé fala. A história o chamou de Tomé, o incrédulo. Mas fico feliz por ele ter estado lá, uma vez que teve a coragem de fazer a pergunta que todos queriam uma resposta. Ele é como um aluno que para o professor no meio da aula e diz, "Com licença, esta pode ser uma pergunta tola, mas não fazemos ideia do que está falando." Certamente não era uma pergunta tola. Percebo o fato de Tomé ter tido a presença de Espírito para identificar o problema óbvio que todos tinham com as palavras de Jesus. "Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho?" A vida é assim, não é? Há momentos em que nos perguntamos para onde devemos ir. Às vezes, pensamos que sabemos para onde estamos indo. Ou esperamos saber para onde estamos indo, mas temos que admitir que nos perdemos completamente no caminho. Parece haver tantas interseções e curvas, tantas opções e becos sem saída. O que desejamos mais do que qualquer outra coisa no quebra-cabeça da vida é um mapa. Felizmente, Jesus responde à pergunta de Tomé e à nossa. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." É interessante que a ênfase da afirmação de Jesus está claramente na palavra caminho. O caminho é sequencialmente primeiro. Isso não quer dizer que a verdade e a vida não sejam importantes. Significa simplesmente que a verdade e a vida explicam como e por que é que Jesus é o caminho. Ele é o caminho porque é a verdade, a revelação de Deus. Ele é o caminho porque a vida de Deus disponível para cada pessoa reside nele e somente nele. Ele é simultaneamente o acesso e a encarnação da vida com Deus. O cerne das boas novas do Evangelho de João é que, em Jesus, a palavra encarnada e único Filho de Deus, podemos ver e conhecer Deus de uma maneira nunca antes possível. Ele é a autorrevelação autorizada de Deus. Em outras palavras, Jesus não é apenas um caminho, mas o caminho. Porque ele é a manifestação excepcional e visível do Deus invisível, a quem conhecemos como Pai. A nossa sociedade de hoje é mais aberta espiritualmente do que antigamente. O problema é que as pessoas estão abertas a muitos caminhos diferentes de espiritualidade. O cristianismo é a única fé que afirma definitivamente que Jesus é o caminho exclusivo para Deus. Jesus não disse, eu sou um dos muitos caminhos para o Pai. Ele não disse, pode optar por me seguir se quiser, mas há outras opções igualmente viáveis. Ele declarou claramente que é
o único caminho para o Pai. O fato é que é preciso mais do que sinceridade para encontrar o caminho certo. É preciso a verdade. Uma pessoa pode estar percorrendo um caminho a uma boa velocidade, mas se for o caminho errado, não importa a rapidez com que vai chegar. Cada pessoa, cada um de nós, é culpada de tomar a direção errada, espiritualmente falando. Como resultado, ficamos longe de Deus. O profeta Isaías escreveu enfaticamente: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O apóstolo Paulo reitera isso em Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque todos nós seguimos o caminho errado na vida. Todos escolhemos seguir o nosso próprio caminho em vez de buscar a vontade e o caminho de Deus para as nossas vidas. O Evangelho, as boas novas, é que Jesus veio para pessoas como nós. O escritor do Evangelho, Lucas, nos diz que o objetivo declarado da missão de Jesus é buscar e salvar os perdidos. Em vez de nos deixar sem saber para onde ir, numa bifurcação na estrada, ou pior, seguir sem rumo o caminho errado, Jesus veio nos mostrar claramente o único caminho para Deus, para o novo país do reino e para a vida eterna. A afirmação de Jesus Cristo de não ser apenas um caminho, uma verdade e uma vida, mas ser o verdadeiro e único Filho de Deus, é a base do cristianismo. Ele é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Imagine que está numa cidade desconhecida e pede informações a alguém de como chegar a um lugar difícil de encontrar. A pessoa a quem pediu ajuda poderia dizer algo como: precisa virar à direita no próximo cruzamento grande, depois atravesse a praça, passe pela igreja e permaneça na via do meio, que o levará diretamente à terceira rua à direita até chegar a uma rua de 4 vias. Mesmo com orientações claras, quando o caminho é complicado, as chances de dar uma volta errada ou de se perder são altas. Suponha que, em vez disso, a pessoa a quem pergunta diz: sabe, não há uma maneira fácil de chegar lá. É complicado se você nunca esteve lá. Siga-me. Melhor ainda, venha comigo e eu o levarei até lá. Essa pessoa torna-se não apenas o seu guia, mas também, essencialmente, o caminho, e desta forma não vai deixar de chegar onde precisa ir. É isso que Jesus faz por nós. Ele não apenas dá conselhos e orientações, ele caminha conosco numa jornada da graça. Portanto, ele não nos fala sobre o caminho, ele torna-se o caminho. Em Jesus, encontramos o caminho para o Pai. Ele é o caminho para casa. Em Jesus, encontramos a verdade. Ele encarna a verdade imutável, segura e certa do caráter e da natureza do Pai. Em Jesus, encontramos a vida, vida abundante, tanto agora como na nova criação prometida de Deus que está por vir. Esta é a jornada da graça. Estou ansioso para caminhar com você durante as próximas semanas nestas sessões. Vamos fazer esta jornada juntos. Olá, irmão. Que bênção, não? Que aula, que explanação gostosa que o Dr. David Buzik nos trouxe, né? E ele realmente mostrou ali, meus irmãos, que graça é muito além do que falar que é um favor imerecido. Graça é algo relacional. Por isso que, realmente, o discipulado é para o resto da vida, porque Jesus é o caminho. Você viu ali que o Dr. David Buzik, ele mostra que Jesus se torna o caminho. O caminho não sou eu. O caminho não é o caminho que a política oferece. O caminho não é o caminho que as filosofias, as ideologias, o meu vizinho oferecem. O caminho é Jesus. É Ele que oferece. Ele disse: vinde a mim,
Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida para que nós estejamos juntos neste caminho. Quero destacar aqui, meus irmãos, que Jesus, ele não só indicou o caminho, ele se torna o caminho. Ele vai junto comigo e contigo. E nesta jornada da nossa vida como cristãos, nessa jornada da graça, nós precisamos estar indo junto com Cristo. Não é levar Cristo no nosso caminho, é que nós estejamos indo pelo caminho. Então, veja bem a diferença. O mundo, ele vai te oferecer diversos caminhos e bifurcações ao longo da sua jornada. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Se você pensar que você vai trilhar a sua jornada, viver a sua vida, trazendo Jesus ao seu caminho, está errado. Jesus não vai nos acompanhar. Nós é que devemos acompanhá-lo. Nós é que devemos andar pelo caminho dele, ou seja, nele. Ok? Então, qual é o nosso pensamento todos os dias? Eu estou seguindo Jesus ou estou querendo que Jesus me siga? Ou estou querendo encaixar Jesus neste caminho ao qual eu tenho andado? Não, não é isso. Será que eu estou seguindo Jesus? Estou seguindo Jesus nas minhas decisões, nos meus conselhos, nas minhas ações, nas minhas reações, na educação dos meus filhos, no relacionamento com o meu cônjuge, no meu trabalho e assim por diante. Então, somos nós que devemos andar no caminho do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu espero que você tenha gostado desta explanação da primeira semana. Na semana que vem, nós voltamos com mais um tema em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.